Atualizando as notícias, jornalismo regional 24 horas de informação, com Odilon Almeida. Alô pessoal, hoje, uma sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, nós estamos na cidade de Bananeiras, no Brejo Paraibano, e aqui conosco o padre, nosso querido padre Mauro, essa figura conhecidíssima no Brejo de Curumatau da Paraíba, tem uma passagem importante pela Igreja Católica, e hoje nós vamos falar do trabalho, do lançamento do livro do Padre Mauro, que está prestes a ser lançado, não só aqui em Bananeiras, como também na cidade de Solânia. Praça Epitácio Pessoa, centro de Bananeiras, aqui no Coreto, Marcos Ribeiro, em homenagem ao nosso inesquecível compositor, radialista, amigo, jornalista Marcos Ribeiro, já falecido, e a gente registra esse encontro aqui com o Padre Mauro, para a gente falar um pouco desse trabalho. Só para registro também, o Padre Mauro é irmão de Marcos Ribeiro, uma das figuras que a gente teve o prazer de conviver quando criança aqui na boa terra de Bananeiras. Nessa linda praça hoje nós vamos falar de cultura, nós vamos falar do trabalho do livro que está prestes a ser lançado do Padre Mauro. Padre, fique à vontade, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, sobretudo, os telespectadores da TV 103.com. Isso. É uma alegria imensa aqui, um prestígio enorme estar aqui na minha terra natal, Bananeiras, nessa cidade do turismo, e ao mesmo tempo no Coreto Marcos Ribeiro, para falar do livro Alcance a Vitória, como alcançar a vitória por meio da fé em Jesus Cristo. Odilon, eu passei 4 anos escrevendo esse livro, foi digitado durante 6 meses, passou 6 meses na gráfica, e estou aqui para, sobretudo, responder as suas perguntas, para a gente conversar, dialogar sobre esse tema tão importante, que é a fé em Jesus Cristo, que nos leva, sobretudo, a fazer o bem, a defender a vida. A fé em Jesus Cristo, sobretudo, que faz com que o ser humano procure o amor, a paz, o perdão. É nesse sentido que eu vou escrever esse livro. É um livro altamente bem preparado durante um bom tempo, porque vai falar da importância da educação que começa a partir da gestação, a partir do nosso ilustríssimo Augusto Cury. Então estão aqui nesse momento tão importante e feliz desse Coreto para participarmos desse momento tão especial nessa entrevista com o nosso amigo Odilon Almeida, que é um jornalista excelente. Padre, obrigado, muito obrigado. Ficamos felizes em ter essa oportunidade de falar sobre literatura, no momento que o país vive com composições musicais diferenciadas, um comportamento diferente de tempos atrás, e sempre falar de cultura, de livro, de lançamento, e especialmente partindo aqui do Brejo de Curumatau da Paraíba, da nossa região brejeira e da sua pessoa, isso é importante e histórico nessa entrevista exclusiva aqui para a gente. Padre, já tinha trabalhado alguma outra novidade na literatura? O senhor já tem algum livro lançado antes desse? Sim, Odilon, eu lancei em 2013 o livro Entregai-vos a Deus, como entregar vontade e vida a Deus. Também eu bati o recorde de venda porque em 2 meses eu vendi 200 cópias, né? Então estabeleci um recorde de venda aqui no Brejo Paraibano. E esse livro já começou a falar, eu começo a falar sobre a importância do ser humano como mente, corpo e espírito, e valorizando sobretudo a vida como dom de Deus, como é sagrada, e ao mesmo tempo lembrando o seguinte, que eu tenho muitos exemplos que eu faço as orações em mulheres grávidas que precisam que a criança, a partir da psicologia, ela nasce inconscientemente com o ódio do pai e da mãe. E a partir da oração, é feita essa oração para que, sobretudo, diminua o estresse, a depressão, o desejo de suicídio que começa na gestação. Então a meta, sobretudo, de escrever esse livro é unir pai e mãe para diminuir esse estresse, essa depressão, essas angústias. É claro que a oração está dentro do livro, a oração simples, mas ao mesmo tempo é importante que durante a vida matrimonial o pai e a mãe se unam e ao mesmo tempo os sentimentos que a mãe tem de raiva, de ódio, de rancor, ela passe sentimentos de amor, de paz, de perdão, para que a criança nasça sobretudo sadia
menos estressada, menos depressiva. Então, esse momento assim de colocação, porque eu lembro muito da citação bíblica onde Maria vai para sua prima Isabel, e a criança, quando Maria chega lá, João Batista lá pula no útero materno de alegria. Então, para saber que a criança já tem sentimento a partir do útero materno. Biblicamente, já vem de longe essa descoberta dessa importância, né? E é necessário também partir também para o mundo da psicologia, que trabalha o comportamento humano, e a ciência também caminha com a religião, é importante dizer isso, quando defende a vida, quando se coloca em defesa, sobretudo, do ser humano. E vou colocando, tem um tema especial aqui sobre o aborto, né? Estamos vendo o tempo do aborto. Esse livro que o senhor vai lançar traz esse tema do aborto. Esse tema do aborto. Tranquilamente, com o aborto de uma forma, como acontece o aborto, o que ocorre na criança a partir também de 3 meses de gestação, que vai acontecendo, porque a criança ela tem todo, ela já mexe, ela pode já se pode tocar. Se você fazer um eletrocardiograma, melhor dizendo, se você fazer, sobretudo, exames, sobretudo do coração, o coração já está batendo, né? Ela já tem os cromossomos com 2 semanas de gestação. Se ela apresenta 46 cromossomos, ela já é uma vida, já é um ser humano. Então, eu coloco também o exemplo de um médico que tem uma clínica de aborto, e ele muda de vida, né? E deixa de abortar a criança quando ele percebe que, ao mesmo tempo, quando ele injeta aquela agulha, a criança fica pulando, que o aborto é feito da maneira estoura aquela bolsa, né, que está na mulher, quando a partir do momento que estoura, ele tritura a criança e puxa. E esse homem nunca tinha visto essas reportagens. Ele fez mais de 10 mil abortos por aí, e ao mesmo tempo ele se converte, muda de vida, e eu cito aquele mandamento de Jesus lá, não matarás, né? Então, infelizmente, o aborto é um assassinato. É claro que existem algumas exceções, alguém pode perguntar, mas, por exemplo, no caso de estupro, pode acontecer, mas em El Salvador, 6 freiras foram estupradas, João Paulo II disse, não, vocês não vão matar a criança, vocês vão criar a criança. Tem a anencefalia, a criança que nasce sem o cérebro. Então, mas tem mãe que deixa a criança nascer e morre depois de 3 horas. E tem um caso que é mais delicado e complicado, que é o caso de morte da criança ou da mãe, e a mãe decide que a criança deve ver, porque ela viveu muito tempo. Então existe esse extremo momento do aborto. O aborto mais complicado e mais difícil é a questão da morte da mãe, ou da criança, que pode existir uma abertura da mãe que cede a vida para a criança. Mas é um tema muito importante e interessante, é um tema atual, que eu nem pensava, como escrevi há 4 anos, é um tema muito atual e está sendo discutido até no Supremo também, né? Tribunal de Justiça de Brasília, lá, esse tema do aborto. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana se coloca totalmente contra o aborto. Ok. Padre, o prefácio do livro, quem participa com o senhor nesse início aí já de entrada no livro, quem traz aí essa participação tão importante nesse seu lançamento, tratando-se dessa importante colocação e esse importante debate que é sobre o aborto? Quem faz esse prefácio do seu livro? O prefácio do meu livro é feito por doutora Edileuza. Ela é uma grande psicóloga, mora em Campina Grande. Ela me acompanha desde 2008. E ela coloca, é interessante perceber, que ela coloca o meu livro dizendo, é a história de um padre. O prólogo é um prólogo, não é porque está no meu livro, mas é um prólogo bem organizado, muito bem feito. É um dos prólogos mais bonitos que eu já vi por uma psicóloga. Ela é inteligentíssima e, ao mesmo tempo, faz parte. Nós estamos no Brasil altamente 50%, nós temos só 10 milhões de católicos a mais. Então, você vê que eu estou partindo também com um ecumenismo aqui, que o prólogo é feito por uma psicóloga que é evangélica, né? A gente tem que buscar aquele que nos dizia Dom Manuel de Câmara, temos Deus, temos a Bíblia e somos irmãos. Mas a doutora Edileuza, graças a Deus, ela caprichou muito bem num prólogo, é um prólogo muito bem feito, um prólogo excelente. E ela vai dizer aqui, o padre vai ser aquele que vai contar a história de um padre que dá a volta por cima, que é um lutador e coloca vários aspectos positivos e sobretudo, a mensagem central do livro. Padre Mauro, a discussão continua, o debate, o senhor vai mostrando e abrindo a sua opinião cada vez mais. Tem algum caso assim
que venha a ter destaque verídico, que o senhor chegou a presenciar nesse seu livro? Tem um conteúdo assim mais forte, mais cheio de evidências? Tem. Eu tive como que fazer o seguinte: nós temos no mundo que existe o caso de parapsicologia, que são fenômenos que vão além da mente. Temos psiquiatria, né, que estuda a psiquiatria também, que estuda o comportamento humano, e tem um caso de exorcismo. Eu, atuando como padre de Araçagi, eu entrei numa casa e tinha 50 pessoas fora da casa, mas dentro da casa, na segunda sala, caíam cabelos do telhado e saíam focos de fogo. Então, nesse livro existe... O senhor chegou a presenciar isso? A presenciar focos de fogo. Visualmente? Visualmente. E esse caso é um caso inédito, porque eu leio... Mas aí já parte, desculpe interromper a sua opinião, diga aí, põe à vontade. A sua colocação, mas isso já parte assim para o exorcismo, para coisa... Ou não? Ainda não, porque é um caso... Como eu li muito Padre Quevedo, dos maiores parapsicólogo do mundo, tive a alegria de ler vários livros dele, que embora já partiu, mas em caso assim, é um caso onde uma criança com a avó, mora com a avó, a criança tem 14 anos, por respeito às mulheres, ela está com muita energia negativa, e tem um motivo da energia negativa, e eu vou ter um procedimento para curar essa criança. É claro que vai existir a cura, existe um procedimento, depois de um ano ela volta curada. Então, a partir da leitura do Padre Quevedo, claro que a pessoa vai saber o procedimento quando lê o livro, para não assim, ter a curiosidade, né? Mas eu enfrentei esse caso e, graças a Deus, tive a vitória. Alcancei a vitória, a menina ficou curada. O fenômeno mais nunca aconteceu, porque existe uma saída diante desse fenômeno. E sem falar da psiquiatria, que eu entrei numa casa, com todo respeito, tinha 8 homens tentando segurar uma criança de 8 anos de idade. Veja só, 8 homens tentando segurar a criança. Isso onde, pai? Isso também era Araçagi. É Araçagi. Atuando em Araçagi. E eu entrei, já tinham 10 evangélicos orando, todo respeito, eles estavam orando, e eu conversei em particular com o pai e a mãe, e disse, eu preciso levar essa criança para um psiquiatra, que o caso aqui é de psiquiatria. Teremos um raio-x da criança, tivemos todo o processo feito, está aqui o testemunho dentro do livro, e essa criança também foi curada. E o caso de exorcismo foi em Caiçara, atuando em Caiçara, o caso é o choro e ranger de dente. Você vê choro e ranger de dente. Eu dou esse testemunho de uma forma clara, porque dentro do livro eu participei do curso de escatologia com Lina Boff, irmã de Leonardo Boff. É o maior teólogo da história da igreja, né, apostólica romana. E Lina Boff, irmã de Leonardo Boff, ela foi um curso de escatologia que fala sobre, para nós, né, o céu e o inferno. E naquele tempo que eu fiz esse curso, tinha mais de 200 pessoas, e tinha representantes do Regional Nordeste 2, representa o quê? Gente do Rio Grande do Norte, gente de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, né? Então, eu dei o testemunho da seguinte forma: olha, eu peguei o microfone e disse, eu cheguei na casa de uma menina, ela totalmente rangendo os dentes lá e puxando os cabelos, e eu pedi para o namorado e o pai segurar ela, fiz a oração e exorcizei e expulsei o demônio. Foi expulsão do demônio, porque como ela é especialista no assunto, ela me chamou em particular e disse, olha, padre, o senhor acabou de expulsar o demônio. Agora, infelizmente, tem muita gente que não acredita. Aí vem os textos bíblicos que colocando que o demônio ainda paira nesse mundo, né? O império do mal contra o império do bem. Isso aconteceu onde, padre? Isso aconteceu em Caiçara. Em Caiçara. Aí entra a questão a própria doutora Edileuza, que coloca o ser humano, a mente do ser humano é 75% para o mal e 25% para o bem. Você vê a desvantagem que existe, por isso que o mundo é cheio de estupro, de violência, de assalto, de feminicídio. No Brasil, a cada 4 horas uma mulher é espancada, a 4 dias uma mulher ela é assassinada. E esse livro vem especialmente para defender a mulher. Esse livro vem especificamente, defende o homem, mas de um modo especial defende a mulher. Padre, vou até citar uma pessoa conhecidíssima aqui na nossa região, o Dr. Geraldo Camilo, já falecido, médico, extremamente inteligente, palestrante, uma pessoa culta. Ele falava que nós temos uma tendência muito grande para o mal, mas eu não esperava assim que tivéssemos 75%
para essa tendência tão alta. Da maldade, o mal, a coisa maligna, é isso? É como o apóstolo Paulo diz, eu tento fazer o bem que desejo e termino fazendo o mal que não desejo. E São Tiago vai dizer, a língua é igual uma floresta que acende o fósforo e toca fogo e destrói uma floresta, a língua, porque a língua serve para abençoar ou amaldiçoar. Então a própria palavra, ela tem uma força e tem um poder. Você pode magoar o ser humano com uma palavra só. Agora tem que ter a capacidade e a humildade de saber pedir perdão, né? Uma palavra só, como diz São Tiago, coloca, sobretudo, é como um fósforo que é jogado numa floresta e a floresta toca fogo. Então, esse livro fala da importância da palavra. Aquela história é por causa de um grito se perde uma boiada. Exatamente, é por causa de um grito se perde uma boiada. Então, a mãe, quando está na gestação, ela tem que dizer, olha, essa criança é importante, eu amo você, você seja abençoado. Se a mãe começa a dizer, essa criança não presta, é um problema, já mais complicada a situação. É nesse livro que eu quero dizer. O negativismo influencia muito isso. Exatamente, a partir da gestação. Na infância, também. A partir da gestação. Essa diferença desse livro que eu começo a partir da gestação. Né? Porque todo mundo, não, a criança é pura, em parte é pura, mas ela recebe as influências negativas e positivas do pai durante a gestação. Ô padre, mas, padre Mauro, isso não é bíblico, não viu o mundo, não conhece nada, não sabe nada, não entende nada, isso não é bíblico? Biblicamente, se você olhar esses textos bíblicos que eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu pegar um livro aqui, uma página, Mãe Sementeira do Amor, de Renate, ela é luterana e ao mesmo tempo ela passa a ser católica apostólica romana. Olha só a citação dela, ela criou a terapia de integração pessoal e ADI, abordagem direta do inconsciente. O que é terapia de integração pessoal? O ser humano é mente, corpo e espírito. O que é a abordagem direta do inconsciente? O inconsciente é aquilo que leva você a fazer o que não quer. Por exemplo, eu vou fumar até morrer. Um exemplo. Sim. Eu vou beber até morrer. Então, ela vai falar aqui que a criança, ela começa a sentir, por exemplo, ela diz, eu sou inútil, eu estou durante a gestação, não estou unindo nem o pai nem minha mãe. Esse livro aqui, essa terapia dela, esse livro eu consegui, o livro dela são 300 páginas, Deus me ajudou, eu encontrei o livro dela no Almanac Nossa Aparecida, em 5 páginas. No meu livro eu coloco só 2. Sobretudo, ela recebeu um prêmio do Papa Paulo VI pelo grande serviço prestado à humanidade. Então ela diz assim, por exemplo, é no ventre materno que a criança aprende a amar e tem a experiência de ser amada por Deus. Olha só que descoberta dela. Né? E aí vem o texto bíblico de Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda ela se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Deus já começa a agir já na concepção. Já durante a concepção e gestação, né? Desde o início já começa a agir. O senhor só fala nisso sobre o livro, ou tem assunto, assim, por exemplo, importante destacar, a depressão da mulher após-parto, da mulher após o parto? Olha, já existe problema, claro, que existe a depressão eu dou testemunho do meu nascimento. Eu nasci, eu coloco o nascimento aqui, antes de meu pai e minha mãe partirem para o céu, pessoas que fazem a caridade, eu coloco a citação Mateus 25, é o julgamento final. Minha mãe teve medo. Aí eu coloco o que significa uma criança que nasce com muito medo. Quais são as consequências? Está aqui. Quais são as consequências do meu pai, que meu pai, um homem bom, de caridoso, você conheceu, mas meu pai, quando eu nasci, não colocou no meu braço. Eu tive raiva dele. E o que é que eu faço para tirar a raiva que eu tive da minha mãe, do medo da minha mãe, de uma maneira muito forte, e a raiva que eu tive do meu pai, muito forte. Então eu coloco nesse livro. Esse livro é importante perceber que o ser humano, desde a esse amor, esse perdão que eu não consegui na gestação, eu posso conseguir depois do nascimento e durante toda a minha vida. Né? Então é importante perceber o seguinte, até a pessoa que perdeu o pai e a mãe faz a experiência para resgatar esse amor do pai e da mãe que não tiveram durante a gestação. Eu coloco testemunhos. Então é importante perceber, é claro que tem momentos que você colocou, por exemplo, pode ter eu coloco no meu caso aqui, o medo que eu tive da minha mãe vai gerar depressão. A gestação pós-parto é um medo. O medo gera uma depressão e vários outros sentimentos. Uma pergunta de curiosidade, obviamente, os internautas também, obviamente, devem ter. No ventre, a criança começa a gerar esses sentimentos,
teve, vamos dizer, esses sentimentos de agressividade, de medo, de sofrimento, de Depressão, pânico. A mãe revela isso para ele naturalmente, ele no ventre. É no útero materno, exatamente. Aí é que está a grande revolução desse livro, é isso. Olha, veja só, nesse livro aqui na contracapa, olha, esse livro vai surpreender você, é um livro escrito para todas as famílias, o que a mãe e o pai devem fazer para que o seu filho alcance a vitória por meio da fé em Jesus Cristo. Você encontrará várias sugestões. Apresenta uma mensagem fantástica para todos os educadores. Olha a polêmica aqui, a educação não começa no meio familiar, nem na escola, mas na gestação. Aqui é que está a questão. A educação começa na gestação, porque a mãe e o pai têm que conversar com o filho, para quebrar esses traumas mais. Muito bem. Esse livro aqui do padre Mauro, Alcance a Vitória, será lançado em Solânia. Qual a data? Solânia vai ser dia 7 de março. Dia 7 de março, onde? Câmara Municipal de Vereadores. Qual o horário? O horário às 7 horas da noite. Às 7 da noite. E aqui em Bananeiras vai ser no dia, nesse caso, vai ser no dia 22 de fevereiro, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Vereadores, né? Como diz a Casa do Povo. Eu espalhei vários convites aqui, vários convites em Solânia, né? São poucos volumes, vocês participem, quem quiser desejar, ele custa... A tiragem quanto? Eu tirei atualmente, eu só tenho 150 livros desses. 150 livros. Ele custa R$40, né? Eu não tenho parceria, são dinheiros de doações, empréstimos, de tudo. Eu não tenho parceria com ninguém, é um livro altamente independente, né? E mais o importante, é necessário perceber que essa semente lançada, espalhada de modo especial, nessa entrevista, você não sabe o bem que você está fazendo à humanidade. O bem que você está fazendo aos seus ouvintes. Compartilhar isso com o senhor, para nós, é uma alegria. Para mim é um prestígio muito grande estar nesse ar livre, nesse momento, porque o ser humano hoje, ele deixou de caminhar. Tem aí, como você também vê, uma vida mais tranquila e serena, tem. O ser humano não quer caminhar, às vezes não quer fruta, verdura. Então esse livro, as pessoas... Traz um lado espiritual muito forte. Forte, traz, porque todo testemunho sempre traz... Eu dou testemunho e coloco um texto bíblico, né? A palavra de Deus está aí presente, porque esse livro é fantástico. No início desse livro, o valor da palavra de Deus, que eu coloco nesse livro aqui, é muito importante, a partir do livro do Provérbios, porque esse livro aqui, ele tem... E falando para Solânia, você que é solanense, aqui tem uma dedicatória para o professor Valmir. Professor Valmir Silva. Pronto, tem uma dedicatória também para a professora Lúcia do Gel e o padre Zé Flore, que atualmente é o maior especialista em Padre Biapina no mundo. Padre José Flore. Que mora em Solânia. Então, veja só. Alemão? Não, ele é belga. É belga, perdão. Né? É vigário paroquial de Solânia. Há muitos anos. E capelão também do Carmelo. É incrível, eu acho que ele não é mais belga, não. É mais brasileiro mesmo. Ele é mais brasileiro e solanense. É porque a história do padre Biapina, ele conhece de trás para frente e de frente para trás e no meio também, no meio do caminho de tudo. Ele sabe um pouco de tudo. Inclusive será uma das pessoas, padre, que estará conosco também brevemente numa entrevista para a gente falar um pouco sobre a vida dele no Brasil, Biapina, a vida dele em Solânia e o conhecimento que ele tem com o padre Biapina, da história do padre Biapina. E vai ter também, só alimentando e valorizando, vai ter um lançamento do padre Biapina em Arara. O padre Gaspar escreveu agora um livro também sobre o padre Biapina, né? Parece que o lançamento vai ser na terça-feira, antes da quarta-feira de cinza. Eu vi lá com o padre Emiliano, que eu faço parte dos academias. A Academia Guarabirense de Letras e Arte Casa Marisa Alverga, e faço parte da Academia Guarabirense de Letras e Artes aqui, José Alberto Coutinho. E a academia que tem 3 objetivos: defender a cultura, a educação e, sobretudo, a língua portuguesa. Então, o povo hoje, às vezes, não quer nem ler nem escrever. Né? No Brasil, o brasileiro só lê um livro por ano, o norte-americano lê 4 livros por ano. 4 livros por mês, aliás. 4 livros, olha a diferença, né? Então, você tem que ler para ter o brasileiro, quando lê um por ano, é uma festa. É uma festa, é verdade. Vai falando em leitura da palavra de Deus, é um texto muito bonito. É Provérbios capítulo 4, versículo 20 e por 22. Veja só a importância da palavra de Deus. Meu filho, esteja atento às minhas palavras, a espiritual. Dê ouvido aos meus conselhos, mente, pois elas são vida
para quem as encontra e saúde para o seu corpo. Olha só que coisa. Quer dizer, a Bíblia também é saúde para o corpo humano. Quer dizer, você se alimenta da palavra e ao mesmo tempo ela traz saúde para você. É como você lê os salmos antes de dormir, vai ler o salmo, procura um salmo para você refletir, ler, para você relaxar. E às vezes a pessoa, com todo respeito ao computador, vai ler uma mensagem negativa, aí não dorme mais, aí se estressa, aí perde o sono. E quando você perde o sono, vem a depressão, vem todo tipo de doença, né? O sono é algo fora de série. Eu falo do valor do sono no livro também. Isso é importante. É importante. Uma das coisas de prioridade que a gente pode perceber, o senhor, além de colocar a fé, que é tudo, e a oração. A oração. Ela traz um poder muito forte de recuperação, em termos de incentivo também, sentimento, de consciência, de ver as coisas com mais segurança. Exatamente. A oração, ela realmente, para o ser humano, ela é a base para muitos problemas. Exatamente, porque a partir da oração você se sente corajoso. Não, Deus, agradeço por mais um dia, agora eu vou tomar um café com uma bolachinha, eu vou ler, ou então eu vou escrever. Eu vou trabalhar. Então, a partir daí, e a oração que é feita a toda hora, em qualquer momento, né? Porque eu vou quebrar aqui, eu vou contar a história de Santo Estevão. Santo Estevão, ele morreu fora do templo, fora da igreja, e ele vê o céu abrindo e Jesus no céu. Ele quebra um pouco a lei, a circuncisão e o templo. E Santo Estevão, ele está no céu. Então, é importante perceber o seguinte, que nós vivemos um mundo, por exemplo, atualmente eu passei o ano passado 4 meses na coordenação de futebol de salão. Sim, Bananeira. Esporte. Hoje eu estou atualmente na coordenação de futebol de campo. O que é que eu digo para o jogador? Olha, evite machucar o jogador, evite palavrões, vamos jogar um jogo limpo, porque o futebol tem 3 objetivos: defender a saúde, defender o bom relacionamento e defender a paz. São 3 objetivos que são 3 objetivos que Jesus Cristo defendeu. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, disse: a paz esteja com todos vocês. Né? A paz. Quem tem paz, procura a paz. Procura ter um bom relacionamento. Quem tem paz consigo mesmo, procura ter saúde o quê? Procurar uma alimentação mais saudável, mais sadia também. Então, às vezes, tem o futebol, tem uma parte que é violenta, tem os palavrões, mas tem o quê? Tem um toque de bola, tem um passe, tem um drible, tem a defesa do goleiro, tem um gol. Tem aquele jogador que reclama menos. Tem o reclama menos, outros reclamam mais. Mas com todo respeito ao basquete, ao vôlei, eu sou amante do futebol porque a arte é fantástica, é fora de série, sabe? Então, é algo brilhante. E perceber o seguinte, por quê? Porque nós estamos num mundo onde temos que evangelizar procurando ir ao encontro do ser humano. E foi isso que Jesus Cristo fez. O cego dos cursos aleijados. Desse livro eu coloco algo que eu passei 58 anos e encontrei, que é a passagem dos cursos. Esse livro aqui, eu encontrei uma agenda bíblica do ano passado das Paulinas. Eles colocam, quando existe uma reflexão, que os fariseus dizem que os cegos, coxos, aleijados é um tema polêmico, mas está aqui, né? Eu estou fundamentado no texto, nas Paulinas, no livro das Paulinas, que os cegos, coxos, aleijados, eles são assim porque trazem pecados dos antepassados, já pensou? Eles se baseiam lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deus castiga até a 4ª geração aqueles que não amam e abençoa até a 1000ª geração aqueles que não o amam. Então, eu consegui resgatar isso aqui de uma forma extraordinária, está dentro desse livro, e procuro mostrar as saídas, porque aqui tem 2 orações fantásticas, tem a oração e a oração de cura interior, que é feita por um grande padre Alberto Gambarini, né? Ele sempre usou o livro de orações de cura interior, e eu coloco essa oração, que a pessoa pode até usar antes de dormir, colocar o livro na cabeceira e fazer essa oração, porque essa oração é uma oração fantástica, extraordinária, fora de série, porque eu estou tirando de um grande padre, que é o padre Alberto Gambarini. E então, só lembrando esse seguinte detalhe, eu estou mostrando, eu procuro mostrar um pouco a situação do ser humano, com o seu sofrimento, mas procuro mostrar um Jesus Cristo. Porque você vê, Jesus Cristo nasce numa manjedoura, Jesus Cristo, ele vive como carpinteiro pobre e morre numa cruz sem ter nada na vida. E ainda no fim da vida ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Quer dizer, entregou também o espírito tudo a Deus. No final de tudo. Ele podia ter tido
revolta. Podia, não, eu estou morrendo aqui injustamente, podia, né? Voltado para matar os inimigos, volta e deseja paz, esteja convosco. O exemplo de Jesus, e também o exemplo de Jesus Cristo, é por isso que quando eu coloco alcance a fé por meio, alcance a vitória, como alcançar a vitória por meio da fé em Jesus Cristo, esse livro, mas para ter um mundo, esse mundo tem derrota e vitória? Tem, mas você tem que saber na vida, você tem que guardar mais as vitórias do que as derrotas. Aí é que está a questão, é essa mensagem que eu quero deixar também, porque no mundo que nós vivemos existe a derrota, é como o futebol, as pessoas não sabem perder e começam às vezes a bater no jogador, criar briga, né, que é a questão de saber, mas eu acho que a palavra também seria a questão também de aprender. Eu coloco muito a questão da aprendizagem. Eu acho que na vida existe muita questão da aprendizagem também. E a alcance a vitória, ela é colocada, eu coloco tanto no início como no fim. Então esse livro, até uma jovem olhou, mas como é que você coloca alcance a vitória? Por claro, eu vou me basear na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele é vitorioso em si, porque no futebol você tem a vitória, a derrota e o empate. Em Jesus você só tem só a vitória. Só a vitória. Só a vitória. Exatamente. Aí por isso que o título, com todo respeito à novela Vai na Fé, que a Rede Globo passou, uma novela totalmente horrorosa. Que não tem nada de fé. Vai na Fé. Nada de fé. Nada. Aproveitando esse gancho sobre essa história de fé, eu gostaria de fazer um tópico rápido aqui sobre Jó, né? Aquela tentação diabólica de Satanás que andou instigando Jesus a ver se ele se voltava contra Jó e Jó se voltava contra ele. E na realidade tem uma declaração de fé maior do que a de Jó. O Jó, a vida dele é fantástica, ele perdeu tudo na vida, né? Era um homem que tinha uma esposa, uma família boa, tinha seus gatos, suas fazendas, e o demônio disse, eu vou tirar a esposa dele, tirou a família dele, eu vou tirar agora a fazenda dele, eu vou tirar a riqueza dele, eu vou dar uma doença para ele. Vou dar uma doença para ele. Ele disse, para ver se eles bravejavam Jesus. Nesse caso, como acreditando na Santíssima Trindade, é um só Deus, três pessoas distintas. Vamos colocar, como o Antigo Testamento se fala mais de Deus, né? Então coloca Jesus no Novo Testamento, né? Sim. Mas Deus é um grande mistério da Santíssima Trindade, é um só Deus, três pessoas distintas. Então, já no Antigo Testamento, é o Deus que defende o órfão e a viúva, mas ele, de toda essa situação, ele não amaldiçoou a Deus, ele entregou a sua vida a Deus. A diferença de Jó é isso. Ele perde tudo na vida e entrega a sua vida a Deus. E aquela cena final que na Bíblia diz que Jó, já no fim, ele estava sentado em cima de um horror de cinzas, se coçando com um caco de telha, e ele dizendo que estava coçando, e a mulher disse, então condena o teu Deus e morre. Ele disse, mulher, tu não sabe o que dizes, né? É uma pessoa ter uma fé... Exatamente, fantástica. É como se diz assim, inabalável. A história de Jó, essa história aqui, alcança a vitória, como alcançar a vitória da fé em Jesus Cristo, é a história de um padre, é a história de um Jó também, viu? É a história de Jó. É importante. A história de Jó. Muito bem. Dá a vitória, a volta, como se diz, procura dar a volta por cima. Dito isso sobre esse livro fantástico, que o padre Mauro vai lançar, o Alcance à Vitória, vamos falar um pouco da sua pessoa. O padre Mauro é natural de onde? Padre Mauro de quê? Eu sou Mauro José Gomes, padre Mauro José Gomes Ribeiro. É natural de onde? Eu sou natural, nasci aqui, minha terra natal, em Bananeiras. Nasci em Bananeiras. Filho de Antônio Agostinho Ribeiro e Maria Gomes Ribeiro. Quantos irmãos? 8, somos 5 agora, né? Perdemos o Marco Ribeiro, que trabalhou muito pela cultura, foi vereador. Marconi Ribeiro, que talvez tenha morrido de meningite ou então bateu com a cabeça na trave, e morreu depois de uma semana, que uma criança contou a minha mãe que ele talvez tenha se batido. Ele foi um grande craque. Você ficou com ele, né? Com o Marconi, né? Era um bom jogador de futebol. Mas a gente era criança, nosso irmão Marcos Pitombinha também. E a quadra é poliesportiva Marconi Ribeiro, em homenagem a ele, né? E o Coreto Marcos. Nós brincávamos muito ali no Bananeiras Clube, naquela quadra do Bananeiras, década de 70, finalzinho já da década de 70, tudo menino. Eu pulava esse canal quando era pequeno também, né? Joguei muita bola também. Barra Bandeira, bolada para todo lado. Os desfiles de 7 de setembro. 7 de setembro, que fantástico. Eu desfilei,
eu sou técnico pecuária e hoje, esse ano, o colégio agrícola completa 100 anos. Estudou no Maroquinha ou no Xavier? No Xavier. E depois estudei no Jorge Sobrinho também. Esse livro coloca um pouco o relato por onde eu passei, as vitórias também, porque também eu sou cidadão araçagiense, sou cidadão logradorense, caiçarense, personagem mariense, instalei a paróquia de Mulungu e tem uma moção de apoio da Assembleia Legislativa devido ao assentamento lá em Santa Lúcia. Quer dizer, graças a Deus, quando eu passei, eu fui condecorado com esses títulos devido ao trabalho social que também está dentro do livro. Mas estou aqui como se diz assim, nós somos instrumento de Deus nesse mundo e semeamos, vamos dizer, Padre Celestino, um padre antigo, mas um padre muito no aspecto de sabedoria, é muito interessante. A nossa missão é semear. E os frutos Deus faz surgir. Ele dizia, ele acertou a Diocese de Guarabira. Ele dizia, aqui teremos um celeiro de vocações. Nós temos uma diocese com mais de 50 padres, né? Nós temos eu faço a dedicatória do Dom Demílio também aí. Ele criou o recanto lá, Sacerdotal Padre Biapina, e a Fazenda da Esperança trabalha com drogados, né? Então, a nossa diocese tem mais de 50 padres e, ao mesmo tempo, enviou 4 padres para o Maranhão. Então, ele fez essa previsão. Ele disse, a nossa diocese vai ser um celeiro de vocações e enviar padres para outra diocese. Então a missão do padre, sobretudo quando ele é ordenado, é o quê? É demonstrar um grande amor a Jesus Cristo. Como Jesus Cristo amou a humanidade, a missão dele é amar a humanidade a partir do Senhor Jesus Cristo. Essa missão em si do padre. Maravilha. Padre Mauro, eu fico feliz em ter compartilhado comigo desse momento tão importante na sua vida. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, até porque nós nos criamos, fomos amigos de infância, vizinhos aqui em Bananeiras. Como foi essa visibilidade, esse desejo, essa vontade de ir para a igreja, de entrar nesse sacerdócio? Como foi isso? Porque os irmãos tomaram um destino na área educacional, outros na área jornalística, outros seguiram em frente com o trabalho, e o Padre Mauro, de repente, seguir esse desejo, essa missão de ser padre. Como foi isso? Olha, eu comecei aos 12 anos, pedi minha mãe para ir para o seminário, né? A partir da minha busca, lendo as palavras do apóstolo Paulo, São Paulo, se eu pegar esse livro aqui, eu vou basear a minha vocação, eu coloco a minha vocação como nasceu e onde nasceu, aqui dentro desse livro, e ao mesmo tempo eu faço a citação bíblicas a partir de um grande homem chamado Paulo. E Paulo, ele viveu solteiro, um solteiro, né? E ele vai o seguinte, eu cito o texto bíblico de São Paulo, eu com 12 anos comecei a ler a Bíblia, e me baseei no apóstolo Paulo porque Jesus Cristo, claro, que coloca, São Pedro disse, Senhor, mas nós deixamos tudo, deixamos mulher, deixamos filho, deixamos terra para te seguir. Diz, vocês terão 100 vezes mais aqui na terra, famílias, e terão como padre, a palavra pai espiritual de um povo, né? O padre tem a paróquia, é pai de 10 mil pessoas, por exemplo, né? Então vocês terão a vida eterna 100 vezes mais. Então vocês terão 100 vezes mais a família aqui, 100 vezes mais, vão ganhar 100 vezes mais pessoas assim, que fazerão a sua parte, a família espiritual. Então você vai começar já nessa terra ter outra família e vai ter a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo é muito importante citar o seguinte, os textos bíblicos do apóstolo Paulo, porque Paulo foi um homem fantástico. A partir de Paulo, ele escreveu a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Depois veio os evangelhos. 90 anos depois que Jesus morreu, as comunidades escreveram os evangelhos a partir do apóstolo Paulo, que teve a experiência do ressuscitado. Aí eu coloco Paulo defendendo a vida de solteiro. 1 Coríntios 7 e 8. Aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor que ficasse como eu, solteiro. 1 Coríntios 7, 25. Quantas pessoas virgens não têm nenhum preceito do Senhor? 1 Coríntios 7, 11. E caso venha separar-se, não se case de novo. E um mais forte aqui, 1 Coríntios 7, 18. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. E quem não se casa, procede melhor ainda. Então, São Paulo defende o celibato de uma forma muito forte. E morreu solteiro. Embora, claro, que para evangelizar, ele sempre diz, os apóstolos evangelizam ao lado de mulheres. Ele evangelizou ao lado de mulheres. Embora defendendo sendo solteiro, ele tem um grande... Continuou solteiro, mas nunca deixou de valorizar as mulheres, porque a carta de Paulo coloca, todo apóstolo tem uma mulher ao lado para
para evangelizar. Então, eu vou, como Jesus também tinha mulheres da classe média alta que andavam com Jesus, que segurou também o lado econômico de Jesus. Foi a classe média alta, que eu coloco isso no primeiro livro, né? E Jesus tinha amigos ricos também, como Qual o primeiro livro que o senhor lançou? Desculpa atrapalhar. O título foi Entregai-vos a Deus, como entregar a vontade e vida a Deus. E esse livro é o primeiro livro, e esse segundo livro é o primeiro livro de uma forma, um tema mais, uma forma aprofundada. A tiragem do primeiro livro, quantos foram? 200. Esse 150. 150. A gente está torcendo que essa segunda edição, quando vier, venha com um número maior, porque na realidade vai surtir efeito. Padre Mauro, é uma alegria imensa, muito obrigado. O prazer é nosso. Muito obrigado. Eu agradeço também. Fico feliz em compartilhar com o senhor desse momento, não me canso de dizer isso. E sucesso nesse projeto, e nós estamos à inteira disposição para conversarmos um pouco mais sobre o seu trabalho que vem desenvolvendo, a oração, a importância de estar levando a palavra de Deus, não só para Bananeiras, mas para onde o senhor for, para onde o senhor chegar, realmente vai trazer uma coisa divina, porque a palavra é a pregação, é isso que todos nós precisamos de ouvir, de ter fé, de ter segurança e crescermos assim com força para a vida, seguirmos com mais facilidade. Chega de tanto sofrimento, a gente tem que ter mais paz. Eu concordo plenamente. Odilon, é o seguinte, eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço importante que nós temos o ar livre, estamos valorizando a natureza. É verdade. Que Deus deixou. Estamos aqui no Coreto, onde existem eventos. Eu estive aqui no quintal do esporte, do GE, de até entrevista e tudo. Então, valorizando aqui também a terra da cultura que tem seus acontecimentos. Então, é importante perceber os seguintes gestos. Eu vou terminar contando uma pequena historinha que que muitos já conhecem, que é a história da formiga e da cigarra. Que nós vivemos num mundo onde os pequenos gestos não são mais... estão se perdendo. Por exemplo, por favor, obrigado, perdão, licença, são gestos que estão desaparecendo no mundo moderno, não existem essas palavras mais. E ao mais eu quero terminar com a história, eu sempre passei com 10 anos telefonando com Marisa Alverga, você conheceu? Sim. No programa dela. Tive o prazer de conhecê-la. Pronto, Marisa Alverga, eu sempre contava uma historinha, mas uma historinha que eu acho importante deixar nesse momento é o seguinte, você que está aí depressivo, doente, que não aceita um acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, você que não acha que não tem valor a vida, mas que eu quero deixar a seguinte mensagem para você. A importância da vida é o seguinte, a historinha é simples, pequena e rápida, que como Jesus falava em parábolas e tocava o coração do ser humano, é uma história que eu aprendi que diz o seguinte, a formiga trabalhava para colocar a comida no tempo da seca para não passar fome. E ela trabalhou um bom tempo. Quando chegou o tempo da seca, a cigarra estava lá na árvore e pediu um pouco de comida. E sendo que a formiga disse, você não trabalhou, não tem direito nenhum de comer não, a plantação que eu guardei há muito tempo. Sendo que a cigarra olhou para a formiga e disse, olhe, você não descobriu o meu talento. Toda vez que você estava trabalhando, eu passei o tempo todo cantando. Entendeu? É isso que nós precisamos descobrir no ser humano. É o talento, a dedicação, o dom que cada um tem. E você que está deitado numa cama, você que é criança, que é idoso, que é adolescente, o mundo de hoje, a juventude se perdendo na maconha, que está acabando com o nervo do jovem, que não tem mais vontade de estudar, cria um déficit de atenção também. Então você é importante, você é um ser humano que, embora estando em casa, estando com a vida, tem seus valores. É essa mensagem que eu quero também deixar. O ser humano, ele é importante para Deus, como o ser humano, a vida é dom de Deus, e como todo ser humano que está nessa terra deve ser valor. É importante deixar essa mensagem central, porque você vê as 3 loucuras de Deus, de Santa Clara. Um Deus que nasce numa manjedoura, um Deus que morre numa cruz, e para nós que somos católicos apostólicos romanos, um Deus que mora no sacrário, no silêncio, isolado de todo mundo. O mundo inteiro vive o mundo. Pode ter exceção, como são as monjas aqui, que têm orações diárias, oram diariamente para Jesus na Eucaristia. Mas veja só, onde Jesus está? O mundo cheio de igrejas católicas, um exemplo, mas Jesus toda noite está lá no silêncio e na solidão. E ele está dizendo, olha,
diante do silêncio e da solidão, desculpa a minha presença, eu estou presente também de vocês. Esse livro quer mostrar também que diante do silêncio e da solidão, eu vou descobrir a presença do Senhor Jesus. Essa mensagem também eu deixo nesse livro também, e eu quero agradecer essa oportunidade importante. É um privilégio importante estar na minha terra natal, dando essa entrevista pela primeira vez nesse mundo tecnológico. É importante deixar essa mensagem central. E possamos alcançar a vitória por meio da fé em Jesus Cristo. E você, caro leitor, é convidado, que tiver condições de participar desses 2 momentos de lançamento, participe, viu? Porque veja só como são as coisas. Eu tenho um convite para Campina Grande e para Logradouro. Aí eu não posso dizer nada, nem Logradouro, nem Campina Grande, porque eu tenho 2 compromissos. Primeiro, compromisso com Bananeiras e com Solânia. Mas eu agradeço a sua vinda de Solânia até aqui, dar essa entrevista e divulgar esse livro aqui, que graças a Deus é uma semente lançada para que a pessoa cresça, sobretudo com a fé em Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela entrevista e que Deus abençoe a todos nós e a todos os seus telespectadores. Conversei aqui com o Padre Mauro, nessa nossa cotidiana participação nas redes sociais, esse bananeirense, essa figura culta e uma pessoa extremamente de fácil diálogo, uma pessoa que traz a mensagem para a gente muito forte de esperança e paz. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Padre. Obrigado. Com a graça de Deus, vamos em paz. Atualizando as notícias, jornalismo regional, 24 horas de informação, com Odilon Almeida.